Você já reparou que existe uma versão sua quando você está sozinha e uma outra versão que aparece quando você está num relacionamento? A versão sozinha tem opiniões, gostos, espaço, ela existe de verdade. Mas aí alguém chega e você vai cedendo, vai ajustando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você para de fazer o que gosta porque o outro não curte. Você para de falar o que pensa porque pode gerar conflitos. Você vai ficando menor, não de uma vez, mas aos poucos, como a areia que escorrega entre os dedos. E sabe o que acontece no final dessa história? A pessoa que escolheu estar com você começa a sentir algo que ela nem consegue nomear. Não é um desamor, é uma estranheza, uma espécie de cadê aquela pessoa que eu conheci? E você que se apagou inteira por amor, por medo de perder, por querer ser aceita, fica sem entender o que aconteceu ou o que está acontecendo de errado. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga e nesse canal eu falo sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e comunicação. Então vamos para o tema do vídeo. Existe um paradoxo cruel nessa história. Quando a pessoa se interessou por você, ela se interessou por quem você era, pela sua forma de pensar, pela maneira que você enxergava o mundo, pelo jeito que você ria, pelas coisas que você tinha de diferente, que eram únicas, que eram suas. E você, com medo de perder tudo isso, começou a mudar. Tentou ser quem você achava que ela queria que você fosse. Tentou agradar, tentou ser a versão mais fácil, mais palatável, mais aceita de si mesmo. Só que ela não se apaixonou pela pessoa mais palatável, ela se apaixonou pela pessoa real. E aí, quando a pessoa real foi embora, a faísca também foi. Esse é o paradoxo. Você se apagou por amor. E foi esse gesto de entrega total que destruiu aquilo que despertava interesse. A outra pessoa, do lado de lá, começa a sentir uma coisa difícil de colocar em palavras. Não é que ela pensou, nossa, como ele mudou, é algo muito mais sutil do que isso. É como aquele prato de comida que você ama, mas num dia que está faltando um pouco de sal. Os ingredientes são os mesmos, a receita é a mesma, mas está faltando alguma coisa, não está muito legal. O que está faltando é você. A imprevisibilidade, o mundo próprio, as opiniões que se divergiam, a pessoa que surpreendia porque ela era genuinamente ela mesma. Relacionamentos precisam de dois mundos que se encontram. Quando um dos mundos some, quando uma pessoa deixa de existir plenamente para viver o mundo do outro, não sobra encontro. Porque existe um mito silencioso que faz um grande estrago. O mito do relacionamento perfeito. Aquela ideia de que se o relacionamento for certo, os dois vão gostar da mesma coisa, vão concordar sempre e que eles nunca vão se irritar um com o outro. Que qualquer atrito é sinal de que algo está errado, que discordância é incompatibilidade, mas não é. Dois mundos diferentes que se encontram, às vezes vão colidir, e tá tudo bem. Uma faísca não é um incêndio, um desentendimento não é um fim, uma discordância não é uma ameaça. Pode ser, inclusive, o que mantém a conversa viva, o que faz o outro continuar te achando interessante, o que cria espaço para que vocês dois cresçam. O problema não é o atrito, é quando você tem tanto medo do atrito que prefere desaparecer
a arriscar um conflito. Quando a paz que você preserva é uma paz de mentira, feita de silêncio, de engolir, de fingir que está tudo bem quando não está. Relacionamento saudável não é relacionamento sem tensão. É relacionamento que a tensão pode existir, mas sem destruir ninguém. Mas por que a gente faz isso? E aqui vem a pergunta que eu quero que você faça para si mesmo e responda com honestidade. Por que você achou que quem você é não era suficiente? Não é uma pergunta de julgamento, é uma pergunta de cuidado, porque esse é um nó de tudo. Quando a gente não tem um senso sólido de quem a gente não consegue se manter em pé dentro de um relacionamento por conta própria. Qualquer ventinho vira uma tempestade, qualquer olhar de desaprovação vira uma sentença. Tem algo de errado em mim. E aí começa um ciclo. O outro demonstra um sinal de desconforto, você interpreta como uma rejeição. Corre, se ajusta e some um pouco mais. E quanto mais você some, menos o outro reconhece a pessoa pela qual ele se apaixonou. Imagina dois barcos no mesmo mar, a mesma tempestade, o vento idêntico, as ondas as mesmas, mas um barco tem uma âncora e o outro não tem. O barco sem âncora, ele vai à deriva, ele é levado para onde o vento quer, ele não tem escolha. Já o barco com âncora, ele balança, ele oscila, ele sofre. A tempestade não é fácil, mas ele não se perde. Ele sabe aonde ele está. A identidade é essa âncora. Não é que a pessoa que tem identidade sólida não sofre. Ela sofre. Ela é afetada pelo outro, pelos conflitos, pela crise, mas ela não some, ela não se dissolve no outro. E sabe o que a âncora permite? Permite que o barco navegue por mares difíceis sem perder o rumo. A identidade permite que você se relacione com o outro profundamente, mas sem se perder no caminho. Mas agora a pergunta: onde está a sua âncora? Muita gente chega na vida adulta sem nunca nem ter desenvolvido essa âncora. Não por fraqueza, por falta de inteligência, mas porque ninguém nunca ensinou. Porque em algum momento da vida, ser você mesma trouxe consequências. Gerou desaprovação, gerou abandono, gerou aquele silêncio frio que destrói e dói mais do que qualquer discussão. E o aprendizado sutil foi: se eu me adaptar, estou segura. Faz sentido que você tenha aprendido isso. Era a estratégia disponível, mas o que te fez sobreviver lá atrás está destruindo as suas conexões agora. Quando uma pessoa tem um senso sólido de identidade, acontece uma coisa muito específica. Ela consegue separar duas coisas que antes pareciam a mesma coisa: a opinião dos outros e a realidade sobre si mesma. Quando você não tem essa âncora, a opinião do outro vira uma verdade absoluta sobre você. Quando o outro ou parceiro demonstra um desagrado, você lê isso como: tem algo fundamentalmente errado em mim e corre para se consertar. Mas quando você tem identidade, a equação muda. A opinião do outro é importante, claro que ela é importante, mas ela é uma informação, não um veredito. Pensa na diferença disso. No primeiro caso, a opinião do outro, ela é uma sentença sobre quem você é. No segundo caso, ela é um dado sobre o que está acontecendo entre vocês naquele momento. Essa distinção muda tudo, porque quando você para de confundir ele está chateado comigo com eu sou inadequada,
Você consegue fazer algo que antes parecia impossível. Você consegue estar presente no conflito sem que ele destrua você. Uma pessoa com identidade sólida consegue discordar sem sentir que o relacionamento está ameaçado. Consegue dizer, não gosto disso, sem aquele apocalipse interno. Consegue decepcionar o outro ocasionalmente sem entrar em colapso. E sabe o que isso faz no relacionamento? Cria tensão. Não aquela tensão destruidora, a tensão viva. Aquela faísca que mantém duas pessoas genuinamente interessadas uma na outra. Porque o interesse de alguém por você não é mantido pela sua obediência, é mantido pela sua presença real. Ter identidade não é ser teimosa, não é se recusar a crescer, não é não ouvir o outro. Uma pessoa com identidade sólida, ela se transforma ao longo da vida. Ela evolui, ela incorpora o que aprende, ela muda quando ela entende que tem boas razões para mudar. Mas essa mudança vem de dentro para fora, vem de um crescimento genuíno e não do medo de ser abandonada. Pensa numa árvore. Ela pode ganhar novos galhos, novas folhas, crescer em direção à luz, mas as raízes continuam onde sempre estiveram, e são as raízes que permitem que ela se mova sem cair. A diferença entre mudar por crescimento e mudar por medo é essa. Quando você muda por crescimento, você se reconhece no espelho. Quando você muda por medo, você se olha no espelho e não consegue mais enxergar quem você é. Eu sei que tudo isso que eu falei é muito bonito na teoria, mas eu também sei que para muita gente que está me assistindo agora, a dificuldade de se posicionar no relacionamento não é falta de vontade, não é por preguiça. É que ser você mesma, em algum momento da sua história, custou caro. Talvez você tenha aprendido muito cedo que, quando discordava, perdia carinho. Se ocupava espaço demais, virava problema. Se tinha necessidades, já ficava difícil de amar. E então você aprendeu a se tornar pequena, a ser fácil, a não dar trabalho. Só que amor real não quer você pequena. Amor real não quer performance. Amor real quer quem você é de verdade. A pessoa certa vai se interessar, vai querer ficar, vai querer criar raízes com você. Não apesar de quem você é, mas por quem você é. Então eu te deixo com isso. A mudança real, ela não começa num relacionamento, ela começa em você. Quando você faz para si mesmo essas perguntas. Quem sou eu quando eu não estou tentando agradar ninguém? O que eu gosto de verdade? O que me incomoda de verdade? O que eu não abro mão de verdade? Essas perguntas são o começo da âncora. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas é o processo mais honesto que existe. É o único que, no final, constrói relacionamentos que têm chão para ficar de pé. Se esse vídeo tocou algo em você que você carregava, mas não conseguia nomear, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso e coloque aqui nos comentários qual parte que você mais se identificou. Eu leio todos eles. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo aqui no próximo vídeo, na próxima semana. Obrigada por assistir e até mais!